Boa tarde, então, dando prosseguimento à mesa 7, Língua, Linguagem e Poesia de Autoria Feminina, eu passo a palavra à querida colega Carla Miguelotti. Obrigada, Laura. Boa tarde a todas e todos. Agradeço às organizadoras do ST pela oportunidade de participar mais uma vez desse encontro e às demais participantes também pela oportunidade dessa troca. Eu sou Carla, professora da Escola de Letras da Unirio, e estou coordenando lá, desde outubro do ano passado, o projeto de pesquisa Corpos Dissonantes, Escritas Insurgentes, Inflexões Feministas na Literatura e em Outras Artes. E um dos objetivos dessa pesquisa consiste em testar, no âmbito da literatura brasileira contemporânea, a hipótese levantada por Elaine Showalter de que a escrita de mulheres é bitextual, ou um discurso de duas vozes, pois se faria em diálogo a um só tempo com um cânone esmagadoramente branco e masculino e com uma tradição literária paralela e silenciada de autoria feminina. Desse modo, pretende-se investigar possíveis formas de reescrita, apropriação, paródia ou subversão da longa tradição masculinista, por um lado, e possíveis formas de diálogo, homenagem, influência ou ecos de uma recente tradição literária e artística de autoria feminina, por outro. Nesse sentido, eu dialogo também com as reflexões de Gayatri Spivak, em seu ensaio Eco, sobre a ninfa condenada a sempre repetir a última frase que escuta, sem jamais ter a iniciativa do discurso. A leitura de Spivak permite-nos entender Eco como metáfora dos sujeitos subalternos, ou seja, todos aqueles privados do direito de falar, e a alegoria da tradução e da apropriação subversiva do discurso dominante. Então, às voltas com essa questão, eu li recentemente o texto Cartografia Incompleta, Alguns Caminhos em Meio à Poesia da Década de 2010, de Mariana Souza Paim, publicado na revista Bliss 10 esse ano. E lá, a autora fala de estratégias de ressignificação da tradição hegemônica na poesia de autoria feminina nessa última década, justamente apontando para esses dois caminhos. Por um lado, um diálogo reelaborado a partir da leitura de autoras que são contemporâneas ou que vieram antes, por outro, as torções empreendidas em meio ao cânone, como a realizada a partir da quadrilha do Drummond, em outra quadrilha de Bianca Gonçalves, na virilha de Maria Isabel Iório, no Rebucetei da Tatiana Nascimento e no quadrilha da Lívia Natália. Então, foi seguindo essa pista do texto de Paim que eu resolvi propor para esse seminário uma observação mais detida das reescritas operadas nesses 4 poemas. Entretanto, ontem eu me dei conta de que em 10 minutos seria muito difícil falar dos 4 e eu acabei optando por falar só de 2 desses poemas, e eu escolhi os poemas da Iório e da Tatiana Nascimento. Deixa eu projetar aqui. Vocês estão vendo já, né? Sim, estamos vendo. Tá, então vamos lá. Então vamos inicialmente voltar aqui ao... Espera aí que eu estou meio perdida, gente. Como é que eu faço para avançar aqui? Foi. Então primeiro vamos voltar aqui ao poema original, né? Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Bom, o poema de Drummond é do seu primeiro livro, Alguma Poesia, de 1930, um poema, portanto, de quase um século atrás, que não só integra o cânone da poesia brasileira, como também logo se apresentou como disparador de outros textos, como Os Três Mal-Amados, de João Cabral de Melo Neto, em 1943. Cabral dá voz aos 3 personagens masculinos da quadrilha, João, Raimundo e Joaquim. Disse que o poeta tencionava escrever a fala das personagens femininas também, mas não deu continuidade ao projeto. Fato é que desses amores heterossexuais desiludidos, nós ficamos só com as vozes masculinas. Mas vamos às reescritas de quadrilha. Veremos que nelas a cadeia de amor não correspondido de Drummond dá lugar a tensões que atravessam corpos e desejos não normativos, o que confere um sentido político a essas releituras. Começo pelo poema Virilha, de Maria Isabel Iório, publicado em seu primeiro livro de 2016. Virilha. João era Teresa, que era Raimundo, que era Maria, que era Joaquim, que era Lili, que não era ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para as estatísticas. Raimundo morreu de pancada, Maria ficou para a fila. Joaquim suicidou-se e Lili ainda é chamada de J. Pinto Fernandes, como toda essa gente que não entra na história. Temos inicialmente um deslocamento do título de quadrilha, que, como observa Rafael Zaca, contém quadril, para virilha, parte interna das coxas colada aos órgãos genitais e comum a ambos os sexos, e que contém viril. Passamos do quadril para a virilha, como se o poema dissesse que o problema é mais embaixo. Na primeira estrofe, a troca do verbo amar em todas as suas ocorrências pelo verbo ser. Não se trata mais de amores não correspondidos, mas de existências plurais em transformação. Na segunda estrofe, Teresa não vai para o convento, mas para as estatísticas. Raimundo não morre de desastre, mas de pancada. Maria fica não para a tia, mas para a fila. Lili não se casa, ela ainda é chamada de J. Pinto Fernandes, como toda essa gente que não entra para a história. Não na história do poema, não na história desses personagens específicos, mas na nossa história coletiva, aqui com H maiúsculo. Então, o poema fala de pessoas que não entram para a história porque são esquecidas, invisibilizadas e silenciadas, quando não assassinadas, como mostram as estatísticas alarmantes no Brasil. No ano passado, houve uma conversa entre a poeta Maria Isabel Iório e Fernanda Martins, mestranda da UF, que falou hoje ainda há pouco. É uma conversa aberta ao público que está gravada e disponível no YouTube. Nessa conversa, Iório fala, entre outras coisas, sobre o poema Virilha. Ela diz que o gesto de reescrever quadrilha não implica dizer que o poema de Drummond não serve, já que, como ela mesma afirma, Drummond é o mestre de todo mundo. Entretanto, ela observa que quadrilha é o poema mais heterossexual que existe. Ao transformá-lo num poema trans, ela está afirmando que, em nosso tempo, os corpos trans precisam estar nos textos, assim como os corpos lésbicos e os corpos gays. Iório é uma poeta sapatão que fala publicamente a partir desse lugar, também reivindicado em muitos de seus poemas. Ela diz que escrever esses corpos não normativos nos poemas ajuda a menos gente morrer. Há aí uma aposta, a de que quanto mais essas palavras circulam na literatura, menos gente pensa em se matar. E é importante lembrar que o último livro dela, Os Outros Só Atiram o Meu Corpo, de 2019, é dedicado a Kelly da Silva, travesti que não só foi assassinada, mas que teve seu coração extirpado pelo assassino. E como diz Iório, esse gesto é uma metáfora horrível para dizer que esses corpos não estão autorizados a amar, a sentir, a desejar. Ao trocar o verbo amar pelo verbo ser, o poema Virilha se bate contra a dilaceração desses corpos, aos quais se nega autorização não só para amar, mas também para ser, para existir. Bom, vamos agora ao poema Rebuceteio, de Tatiana Nascimento, que foi publicado no Facebook em 2018 e depois numa nova versão em 2020, também com o nome Ciranda de Rebuceteio Quebrado, feito espelho. Rebuceteio pode significar bagunça, confusão, desordem, ou pode também fazer menção a uma situação bastante comum em grupos de amigas lésbicas, quando todas em algum momento já se pegaram entre si. Um rebuceteio. Fulana amava Beltrana, que amava Cicrana, que amava Beltrana quando ela estava olhando outra, que amava Fulana quando ela estava olhando para ela mesma e menos para si, mas Fulana olhava, se olhava no espelho, mas ainda assim não se amava. Olha, quem não se ama, não ama ninguém. E como Audre Lorde costumava dizer, que desperdício não amar a própria mirada. O que está em jogo é o amor entre mulheres, Fulana, Beltrana e Cicrana, e mais fundamentalmente o amor de si mesma, de sua própria mirada ou de sua própria imagem. No poema, Nascimento faz um duplo movimento de dialogar com Drummond, e portanto com o cânone masculino, branco e cis heteronormativo, e com Audre Lorde, poeta negra e lésbica, como a própria Tatiana, e que compõem uma espécie de cânone das margens. Importante lembrar que Tatiana Nascimento traduziu textos de Audre Lorde em sua tese de doutorado, em que ela afirma, citação, esses são textos em que me miro ou mirei para entender melhor a mim mesma e, de certa forma, ir me constituindo enquanto sujeita. Textos como espelhos. A imagem do espelho, que aparece em Rebuceteio e também nessa citação, me faz retomar o mito de Eco, revisitado por Spivak, e que é indissociável do mito de Narciso, o jovem de beleza perfeita que morre deslumbrado com sua própria imagem refletida. Eco, apaixonada por Narciso, não consegue se dirigir a ele, pois está condenada a sempre repetir a última frase que escuta, sem jamais ter a iniciativa do discurso. Com Spivak, observamos que a repetição é lacunar, nunca integral, e que nessa reiteração parcial, no corte ou na fragmentação, há a possibilidade de alguma subversão.
Na instalação Narciso e Eco, de 2017, Grada Quilomba também faz sua releitura do mito, mas para denunciar o narcisismo da branquitude que se vê refletido em toda parte e quanto invisibiliza a negritude. Para Quilomba, Eco é o consenso branco, é ela quem repete e quem confirma as palavras de Narciso. Gostaria de retomar a leitura de Espiva, que faz de Eco, para reler o próprio gesto de Quilomba. O texto da mencionada instalação começa e termina com as mesmas palavras, citação: "Fui convidada para vir aqui hoje, mas sinto que não há nada de novo que eu possa dizer. Muitas vezes sinto que tudo já foi dito." Ora, se não há nada de novo a dizer, Quilomba repete o já dito, repete a história tantas vezes recontada de Narciso e Eco, mas propondo nela torções. Nesse sentido, trabalha também na chave da repetição-subversão. É interessante, porém, observar a torção mais radical de Tatiana Nascimento, que propõe pensar a imagem refletida no espelho não a partir do mito grego, preservado e repetido ao longo da história cultural eurocentrada e branca, mas a partir de uma narrativa afrodiaspórica, o mito de Oxum e de seu caso lésbico com Yansan. Para Nascimento, o espelho de Oxum é signo não de uma vaidade ou narcisismo, mas de autoconhecimento que chama uma mirada para dentro, para si. Nesse sentido, Rebucetei não trata do espelho apenas como tema. O próprio poema funciona como espelho, que ela torce, vira em outra direção, de modo que ele não reflita mais a tradição branca, masculina, cis-hétero, normativa e narcísica, mas proponha o autorreconhecimento amoroso de mulheres lésbicas e negras. Era isso, obrigada. Muito obrigada, Carla. Passo a palavra para Sara Lovati. Por favor, Sara. Olá, boa tarde. Vocês me escutam? Sim? Sim. Vamos lá, então. Bom, gente, meu nome é Sara, eu sou professora de Educação Básica, sou professora de Espanhol e faço mestrado na UFS. Bom, eu vou apresentar para vocês uma leitura que eu fiz da Marília Flor Cosby e da Mônica de Aquino. A Marília Flor Cosby, inclusive, eu queria até me recompor, porque no resumo a publicação está faltando R no nome dela, e, enfim, já fica aqui essa deixa. Bom, vou começar a fazer a leitura. A vaca é uma mãe, o mugido é a voz, a comunicação. Traduzir o mugido está mais sobre a nossa capacidade de interação com os seres humanos e não humanos, de gerar parentesco, do que sobre o que é dito propriamente. Isto é, a problemática é tão maior para entendê-la. Primeiro, escute a voz, o grito, o apelo. Depois, o que ela diz. Mugido é o nome do livro de Marília Flor Cosby, se não ficou tão claro, né? Eu deixei passar. E Continuar a Nascer é o livro de Mônica de Aquino. Então, retomando. A problemática é tão maior que, para entendê-la, primeiro escute a voz, o grito, o apelo, depois o que ela diz. Não é sem motivo que é o poema que abre Mugido, ou Diário de uma Doula. A vaca é uma mãe que vai além de uma simbologia. Entre a prosa e a poesia, Maria Flor Cosby nos apresenta um diário. Uma questão que me veio é se somente seriam fragmentos desse diário a narrativa feita em prosa, já que mais diretamente ela apresenta ser confessional. Quando defendo a vaca como mãe, ela não se vincula a uma ideia maternal em si de cuidado, preocupação ou fragilidade. Muito pelo contrário, falo da potência da maternidade e a proximidade que ela tem com o mundo animal, com o selvagem, que como civilizados afastamos de nós. Para nascer, gritamos, para parir também. Essa é uma relação que veio de súbito com o título Mugido, ou Diário de uma Doula. E a parte em prosa do diário, que se passa na localidade de Passo da Esgoelada, outra ação que descreve o grito. A descrição, logo no início da prosa, feita pela narradora da personagem Jaqueline, que era a mulher do proprietário, cuidava da vaca que pariria um filhote morto, é que irá de vociferar contra a ideia de um vizinho. A voz, o grito, aí se apresenta novamente.
Todos eles ali, literalmente e um pouco metaforicamente, decidem do que seria da vida da vaca depois de gerar um terneirinho ainda morto em seu ventre. A vaca sequer consegue parir sozinha o filhote inseminado. A Jaqueline, personagem que vocifera contra a ideia do vizinho que insinuava sacrificar a vaca, era mãe de Jefferson e compartilhou sua experiência com os animais no cotidiano, além de como foi o parto de seu filho. Animais humanos e não humanos se relacionam todo o tempo, na ficção e na realidade. A obra de Cosby retrata essa relação na prosa, através de personagens mais explícitos como a Jaqueline, e na poesia, através de um humano que se decompõe enquanto se compõe. Se pensamos na estética dos versos, eles têm uma articulação tão ríspida, tão distante do que seria uma escrita de si, típica de um diário, por exemplo. A Ana Cristina César, em uma palestra que aconteceu em 83, disse que, embora não haja diferença biológica entre escrita feita por mulheres ou homens, há um traço, segundo ela, de literatura escrita de mulher, no que diz respeito a uma preocupação obsessiva por um interlocutor. Embora esse interlocutor seja mencionado nos poemas de Mugido, ou Diário de uma Doula, como em E se eu te disser que foram as vacas? Ou mais de um, traduza um mugido. Sua linguagem não se atém ou mantém a essa preocupação, a interlocução. A Cosby constitui uma linguagem nos poemas que é dura, visceral. No entanto, há um apelo que comunica não tanto quem se inscreve ou a quem se escreve, mas o que deseja comunicar ou denunciar. Isto é, os poemas são relatos que expõem as relações entre o sujeito e o animal, numa linha tão tênue que não se distingue com clareza a quem pertence aquele corpo. Afinal, ela elucida elementos de humanidade ao corpo animal. Vou ler agora um poema de Mugido. E o coração de uma vaca sem nome, será que se come? A ciência de se comer uma vaca, 1 quilo e tanto dentro do peito, R$5,13, por 400 gramas no balcão do supermercado. A humanidade, no entanto, não se dá de forma nobre. Ela ocorre em sua face obscura, talvez ausente. Há um dilaceramento do corpo do gado, as partes da vaca, e é justo no corpo em que a humanidade também é lembrada ou atribuída, como se fosse posta à prova na nossa relação com o mundo animal, já que não há separação. Cito ela: eu em mim me nasce uma língua nova, não necessariamente nova, uma língua outra, nova neste corpo, uma língua cuja ponta esqueço teu nome. A voz poética não só relaciona corpos humanos e não humanos, fazendo com que o leitor desperte o olhar para outra forma de entendimento do outro animal. Ela faz com que nós, animais humanos, nos deparemos com a nossa soberba humanidade. A Jaqueline, no entanto, é uma personagem apresentada através da prosa que possui, de algum modo, uma humanidade menos nociva ou mais preocupada com seu entorno. Seja ele animal humano ou não, para ela não há distinção. Proponho aqui que, através de Mugido, uma percepção do humano relacionado ao corrosivo seja explicitado, tanto nos poemas quanto na prosa, mas que, sobretudo, se perceba que o mugido pode ser considerado um chamamento, um grito, um alerta. Traduzamos o mugido, escutemos a voz, tratemos os diferentes modos de comunicar-nos. Parem silenciar animais humanos e não humanos. Ao invés de gerarmos mais familiaridade com a natureza, com o que não é humano, construímos cada vez mais barreiras, impomos limites inexistentes e separamos ainda mais entre civilização e a barbárie, o natural e o selvagem. E o selvagem é rechaçado. Afinal, o apelo é para que haja mais humanidade. No entanto, essa mesma humanidade, a nobreza inestimável que recai sobre esse adjetivo, estaria silenciando vozes inatas, inseminando terneirinhos em vacas humanas e não humanas. Pensando por esse lado, as mulheres têm se afastado cada vez mais da experiência natural dos seus corpos, da ancestralidade, do jogo compassado que a própria maternidade clama. Quando se é mãe, afastar-se do caminho natural pode acontecer pela escolha em parir através de procedimentos cirúrgicos, muitas vezes desnecessários, ou quando mães optam por não amamentar, por exemplo. A maternidade está cheia da intenção nobre da humanidade, mas o que recai sobre ela continua sendo um terneirinho inseminado, morto no ventre, e muitas pessoas em volta decidindo o que fazer com a mãe para retirar o filho. A Maria Mishiva expõe a maternidade, a gravidez e ao parto como processos que entram na lógica da mecanização a qual estamos submetidas enquanto mulheres e enquanto mães. Ao passo que a autora falava sobre a mediação do homem e da máquina ou a sua intromissão na relação orgânica entre mãe e feto,
Lembrei-me de um poema do livro publicado em 2019 pela mineira Mônica de Aquino, que se intitula Continuar a Nascer. Esse livro me foi indicado por um amigo há algum tempo, quando lhe confidenciei as dificuldades que tive em continuar a escrever ou agarrar-me novamente a uma linguagem poética própria depois da maternidade. Na obra de Mônica, há fotos de ultrassons, símbolos usados para medir o feto em exames diagnósticos, e até as páginas mudam a cor. São bege quando relatam a gravidez e bordô depois que ocorre o parto. Nele há um poema com um fundo bordô que diz: o leite tem a constituição do sangue, sangue branco no meio médico. Imagina a cor aurora, os seios como sóis, na boca do bebê, reinventa o circuito. Mãe e filho são de novo um corpo. Mãe, mas você é pequena demais para o esforço. Fios te alimentam em outro útero. Meu corpo ignora a inutilidade do fluxo. Alimento o lençol, o vestido, que volta à matéria orgânica. Úmidos. Sou o humus da casa. Sou a medida do desperdício. Sou o adocicado da perda que ainda é promessa. Escolho um vestido florido, roupas de cama com flores. O leite vaza, escorre, inaugura jardins. Aprendo a colher leite com as mãos. Para ofertar a você, menina, este lírio branco, de alvéolos antigos, macerados na espera. Ainda não sei o que é fome, o que é corte e o que é calma, nesta manhã excessiva, prolongada, que continua sendo a sua chegada. Sangue branco poderia ser desta vida que nasce o nome. A poeta mineira, no relato muito sensível, elucida a questão do saber contido na máquina e no médico, que reduz ou automatiza um vínculo gerado pela maternidade, pela amamentação. A mulher e o seu corpo que gera gente e gera leite. No poema, os fios alimentam a pequena em outro útero, que isso se relaciona com a vida da autora, que teve um parto prematuro. Nesses casos, as intervenções médicas são necessárias, embora invasivas, mas o corpo da mãe continua a gerar, gera alimento, sangue e vida. No entanto, esse gerar, que não se interrompe com o parto, é muitas vezes um caminho solitário. Fiquei pensando na reconstituição dessa mulher, agora mãe, passados 9 meses, dependendo de imagens e saberes outros, com outro corpo habitando e crescendo em seu ventre. A segurança para adentrar ou permanecer nessa viagem rumo ao desconhecido desde o feto depende ou se observa quase sempre desde um saber alheio. A mãe, o corpo da mãe, é afastado dela mesma quando deveria estar mais próximo, quando devíamos escutar com mais nitidez, ouve-se a sabedoria das máquinas, a verdade dos médicos, detentores do saber sobre os nossos corpos. Resta, portanto, nessa reconstituição, ou melhor, nessa nova constituição de uma velha mulher, nesse corpo de mãe e filho que voltam a ser um tipo de vulnerabilidade imposta pela ocasião e reforçada por um saber diretamente fundado pela lógica mecanizante, que afasta o sujeito dos seus corpos. O afastamento é silenciamento. Habitar nossos corpos não é eficaz para o sistema e penso em como isso se dá quando geramos não só gente, mas também conhecimento. Ao ocuparmos nossos corpos, resistimos para além do espaço que ele ocupa. Pensar na literatura como componente que se constrói paralelo ao corpo real é retroalimentado e que é necessário modificar nossa comunicação com outros corpos, humanos ou não, é reafirmar sua função na contemporaneidade. A própria relação entre os animais da fazenda e o homem sugerem que é necessário repensar. Defendo, portanto, não só que a vaca represente a mãe e que a estética da Cosme derrame o leite mal na cara dos caretas, como diria Caetano Veloso, mas que a comunicação, o mugido, expresse uma mensagem convite, o convite a pensar como disse Donna Haraway, a estarmos todos aprendendo a viver e a morrer, aprendermos com os humanos e os não humanos a sermos humanos melhores. Muito obrigada, Sara. Continuação, Regina. Agora é a Regina. Oi, Regina. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Agradeço, quer dizer, mais uma vez estou corajosamente participando desse simpósio, embora a minha pesquisa não seja direcionada à escrita feminina, mas há determinadas escritoras
que me interessam, né? Como a Beatriz Bracher, que apresentei o ano passado, Noemi Jaffe, na poesia Ângela Melim, Lu Menezes, Ana Maria Martins e outras, né? Camila do Vale, quer dizer, são escritoras contemporâneas e que, de uma certa maneira, também é uma tradição que eu me identifico também, começando com Adélia Prado na poesia, talvez um pouco antes com Cecília Meirelles, mas há uma distinção aí. Bom, então hoje, quer dizer, também outra coisa que eu percebi é que, quer dizer, o que eu vou falar hoje é sobre Ana Cristina Chiara, que é professora e pesquisadora, professora na UERJ de Literatura Brasileira e pesquisadora já há algum tempo, e sinto não usar os meios que a internet possibilita, quer dizer, que o computador possibilita, que senti muita falta na hora para fazer essa apresentação, de não ter esse domínio e não usar, não compartilhar imagens, mas vou procurar ler e eu acho que não vai dar muito tempo de falar sobre a poesia da Ana Chiara, vou só fazer uma referência, mas eu vou centrar mais na crítica. Bom, Ana Cristina Chiara tem ampla e variada obra crítico-ensaística, dispersa em revistas impressas ou digitais, ou livros autorais, ou em livros em que ela aparece como coautora ou organizadora. E uma obra ficcional não menor, composta de poesia e de escritos que apresentam certa fluidez discursiva, que se encontra reunida em livros como Enxertos para uma Vida Feliz e Poemas de Travessia, ambos em parceria com Arthur de Vargas Jorge, e publicada, né, essa obra ficcional é publicada em seu Facebook ou no blog Kiki Peixoto, que vem incorporado no blog do grupo de pesquisa Corpo e Experiência. Para dar conta da pluralidade discursiva da autora, lanço mão do conceito de transe, por ela trabalhado no ensaio Teoria em Transe, publicado em 2008, como chave para configurar sua escrita ensaística e, de certa maneira, me avizinhar de sua escrita ficcional. No ensaio, Ana propõe o conceito de transe para pensar a cultura e arte latino-americanas de um ponto de vista interno e alterado. Sob o influxo do gesto antropofágico de Oswald de Andrade, a artista teórica crítica recorre aos filósofos do pensamento extremo, Sade, Bataille e Nietzsche, para examinar 3 artistas brasileiros da década de 60, Glauber Rocha, Hélio Oiticica e José Celso Martinez, nomes que ela identifica com a performance crítica do transe, daí terem sido eles capazes de abalar o ambiente cultural e de intervir de forma crítica na acomodação e na falta de condição respiratórias reinantes àquela época. Enquanto conceito identificado com a performance, arrisco dizer que o transe possibilita o vislumbre de pequenas epifanias instantâneas. De acordo com as palavras de Ana Chiara, abro aspas, infiro para o delineamento do que penso como teoria em transe um procedimento metodológico semelhante ao êxtase, a possessão que nasce do conhecimento das leis internas do fenômeno, do evento, do objeto enfocado
e cujas leis internas são reapropriadas pelo artista teórico crítico num procedimento de possessão por meio, primeiramente, da imitação, do pastiche, da paratasse, que opera por deslocamentos mínimos ou violentos, de modo a fazer com que se evidenciem essas leis internas e, simultaneamente, por um caráter de invenção crítica e de reflexão distanciada, voltada para a realidade. Fecho aspas. Outro aspecto resultante do conceito de transe é aceitar as maquinações do pensamento como linguagem do impossível, do desapego, do descontrole sem volta. Como diz Ana Chiara, abro aspas, estar no além da língua, desinstalado no impossível da máquina da língua, isto é, estar no instante em que a linguagem da arte se torna iridescente e inadequada. Fecho aspas. Em outras palavras, a transmutação inerente do transe encena na linguagem crítica e na linguagem literária reviradas simultâneas entre o dentro e o fora, o exterior e o interior, no circuito interno e externo do próprio texto-corpo. Ou seja, a língua crítica ou a língua literária torna-se derrisão e dispêndio, resistência e responsabilidade política. Nesse sentido, a ensaística de Ana Chiara, como bem observou Ítalo Morricone, e nós acrescentamos ao comentário de Ítalo a ficção também, persegue o caráter visceral da escrita, uma vez que performa o real. Isso não quer dizer que a sua concepção de que a concepção da autora de literatura seja se identifique com o documento do real, mas sim de recuperar a dimensão da literatura como fato real, daí o apelo ao visceral para libertá-la de formas de crítica que a alienam da experiência. Como diz Ítalo, o real, aspas, o real é a experiência do real. Fecho aspas. Conforme lição apreendida com Silviano Santiago, referência constante em sua obra, seu texto ensaístico, enquanto performance, promove o esboroamento dos limites entre autoria, ficcionalidade e crítica, levando ao extremo certa crispação originária da leitura de algumas obras e de alguns autores. Isso se dá pelo fato de o transe promover a possessão, que, segundo a autora, abro aspas, pode ser entendida como tornar posse de algo ou ser tomado, estar possuído, ser dominado por algo. Fecho aspas. 2 minutos, Regina. Já estou terminando. O transe pode ser entendido também como hospedagem do outro texto ou do texto do outro. Nesse sentido, a performance crítica, como a autora a entende, prevê um estado de acolhimento do outro texto, do texto do outro, uma interação de modo a ativar sua participação nele, com ele, a partir dele, o que cria uma possibilidade de dar um caráter de encenação à escrita crítica, desviá-la do padrão acadêmico e teatralizá-la com estilo, o que pressupõe uma transleitura e uma recusa à neutralidade diante do objeto. O ensaio Deitar com Luísa Neto Jorge é um exemplo
da performance crítica. Aí a autora indica alguns procedimentos adotados. Uso dos verbos no condicional, por causa do som agudo em i, e, obviamente, porque desrealiza a leitura, que, evitando efeitos de leitura detetivescos biográficos, limita-se à seleção dos traços recorrentes da poética de Luísa Jorge. O caráter de encenação, esses elementos, só para permitem pensar que há na sua obra ensaística uma tentativa de construção de uma nova crítica, isto é, uma crítica que adote o ponto de vista da especificidade da linguagem feminina e que seja feita pelas mulheres. Essa exigência já aparecia num texto de Maria Helena Werneck, O Feminino na Leitura. Embora ainda não esteja bem configurado, a impressão que eu tenho é que a especificidade dessa linguagem feminina estaria mais assentada numa linguagem metafórica do que numa linguagem conceitual. Eu vou parar por aqui, não vou apresentar a parte da ficção da Ana Chiara, mas há nessa ficção, né, uma apropriação, né, de outras vozes poéticas, né, e a encenação e o caráter de encenação na sua linguagem se dá através de uma conjugação entre escrita e imagem, que surgem não como complementares ou suplementares, mas que surgem articuladas dialogicamente. Então, paro por aqui. Obrigada. Obrigada, Regina. Talvez no tempinho que nós temos para o debate, a gente possa falar mais, né, dessa parte da poesia da Ana Chiara. Mas que bela surpresa essa comunicação, gostei muito. Então, a gente dá continuidade, chamando a Lívia, nossa última apresentação do dia, do simpósio. O dia do simpósio, pois é, Lívia de Souza. Lívia Santos. Isso. Ela tá, Laura? Acho que não, né? Não, temos só a Lívia Reis. Talvez eu tenha visto Lívia Reis e tenha me confundido. Lívia Reis, que era Bárbara. Nossa, mas então, é verdade, eu pensei que você estava aqui. Não estou vendo, não. Não, é a Lívia Reis. Que pena. Que pena, também era sobre translinguismo, né? Mas então a gente abre, então, o espaço para o debate. Sim, inclusive eu acho que seria também muito interessante poder também, as apresentações de agora, né, podermos discutir um pouco isso, mas também em função das duas mesas e do simpósio, né, acho que temos tempo também, né, poder fazer, cara, quem puder, vai lá. Sabrina, sim. Boa ideia. Mas então talvez seja o momento da Regina então aproveitar para pelo menos assim brevemente poder contar um pouco esse trabalho com a ficção da Ana Chiara, né, com a poesia. E realmente achei muito interessante. Tivemos outro trabalho também sobre as críticas literárias, né, as mulheres críticas no início do século XX, né, e teu trabalho, Regina, acho muito importante também, né? O problema é que a poesia, né, a ficção de Ana Chiara, vem sempre associada com uma imagem. E aí só a exposição vai perder bastante, porque há não é uma relação suplementar, mas realmente dialógica. Eu vou citar
aqui, quer dizer, não é poesia, mas, por exemplo, no blog, né, dela, quer dizer, no blog não, no Facebook dela, quer dizer, eu tirei um fragmento poético, digamos assim, né, que foi publicado no dia 2 de abril, que era que foi a Sexta-feira Santa, né? E aí, né, há esse fragmento. Eu vou ler o fragmento, que é bastante. Eu gosto muito, que tem a questão do instantâneo, da poesia de circunstância, que é um diálogo com os modernistas, né? Mas o deslocamento que ela faz eu acho mais radical, né? Cito aqui Ana Cristina. Quando eu fui menina, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira da Paixão acontecia no silêncio. Não se ouvia música, não se falava palavrão, não se falava alto, nem se olhava nos espelhos. Havia risco em tudo. Às 3 horas, esteja onde estiver, ajoelha no chão e reza, dizia a vovó. Eu tinha medo que escurecesse o céu, passava o dia atônita. Ia com vovó à igreja e via os santos cobertos de roxo, ficava mortificada. Eu queria ser santa. Infelizmente, não deu. Quer dizer, tem uma coisa aí que ela desloca, né, de uma experiência. Quer dizer, acho que há 2 elementos aí. Primeiro, o Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira, né? Tem aí uma posse, uma apropriação, né, de Manuel Bandeira, e, ao mesmo tempo, né, ela faz o processo de descontextualização dessa situação. Mas ela rompe com o automatismo, né, que nós teríamos, né, Sexta-feira da Paixão, mas abre para uma experiência que é além dela, é uma experiência de toda uma experiência geracional, né, que tem a ver com uma sociedade patriarcal, católica, e quando ela diz eu queria ser santa, infelizmente não deu, a oposição não é a mulher puta, é a mulher, né? Quer dizer, não tem imagem atrás, ou isso ou aquilo, né? É uma outra configuração, né, do feminino ou da mulher sem adjetivações, né? Sem cargas, sei lá, moralistas, sei lá o que é, né? Mas o interessante nesse fragmento também, quer dizer, ele perde porque falta a imagem, né? Tem uma imagem, ele vem junto com uma imagem, e eu não consegui pegar, então não tenho essa habilidade. Mas eu acho que esse conceito de transe está presente tanto na escrita crítica, como também, quer dizer, o transe também vejo isso um pouco, o transe como hospedagem, né? Hospedagem de uma outra coisa, né? Não é, hospedagem, movimento, né? São vários conceitos que estariam aí embutidos. E a impressão que eu tenho é que, na linguagem dela,
está mais fincada na questão metafórica, né? A nova linguagem está mais fincada na metáfora do que no conceito, né? Na medida em que ela procura dizer aquilo que o conceito não consegue dizer, né? Extrapola o próprio conceito. É isso. Muito bom. Eu entrei aqui no Facebook da Ana Chiara e consegui encontrar a imagem, Regina. É ótimo, né? Que é o retratinho dela, né? É isso mesmo, 2 de abril. Então, se alguém tiver por curiosidade, né, pode entrar no Facebook. Passa um pouco, tem várias publicações. Tem vários poemas com imagens, né? Eu acho que esse diálogo é bastante importante na escrita dela. Eu fiquei com uma dúvida da Carla, né, ou seja, no sentido de, ela falou de um texto, né, estratégias de ressignificação, e eu não peguei a revista, se você puder colocar aqui no chat ou comentar alguma coisa. Achei bem interessante teu texto também, Carla, né, de como é também uma forma uma operação da crítica, uma estratégia da crítica de ressignificar, né, essas vozes de mulheres ou de dissidentes, né, de enunciações dissidentes dentro da tradição. Eu ia falar para Carla assim, que eu não tinha uma pergunta ou um comentário consistente, mas que eu não poderia deixar de dizer como gostei da sua apresentação. A Fernanda já tinha apresentado a poeta, né, Iorio, né? Eu também não conhecia, já procurei aqui saber mais sobre ela, estou encantada, então agradeço muito assim, a contribuição de vocês, né? E Carla, gostei muito assim dessas releituras do poema Quadrilha, né? A gente teve acesso a 2, você fala em 4 releituras, né? Eu não sei se você já tem algo publicado sobre isso, para que eu possa ler mais, assim, eu realmente fiquei assim encantada com a sua apresentação. Sim, incrível, subscrevo. Obrigada, Ana. Silvina, Laura. Então, esse texto da Mariana Souza Paim está é uma espécie... Ai, Ana, tem. Saiu a revista Bliss 10, que tem uma antologia de poemas, né? E saiu junto esse caderninho aqui, que tem um ensaio do Rafael Zaca e um da Mariana Souza Paim sobre a poesia da década de 2010 até 2020, né? Nessa última década. E é lá que ela fala disso, né? Dessas questões. E aí eu peguei, assim, totalmente, ela fala desses 4 poemas que eu não conhecia, eu conhecia só o Virilha, da Iorio, e aí eu fui buscar os outros 3 e achei super bacana, assim, para trazer para esse seminário. Mas ainda não escrevi nada sobre isso, pretendo escrever para enviar para os anais, né? Desenvolver um pouco mais a questão. E eu, assistindo à mesa anterior também, né, teve a Mariana, que falou sobre a poesia do Islã, e trouxe aqui a Laura Conceição, e eu achei tão interessante ouvir a voz da Laura Conceição, né, em vez dela ler o texto, e a Laura, ela cantava uma música antes de começar o poema, depois terminava o poema e cantava outra música, né, e aí eu fiquei pensando que eu podia ter feito algo assim, porque a Tatiana Nascimento também, quando ela primeiro publicou o texto escrito no Facebook, em 2018, depois ela gravou um vídeo. E aí que ela já não chama só rebuceteio, mas ciranda do rebuceteio quebrado, entre parênteses, feito espelho. Então, tem ela falando o poema, e antes de começar o poema, e depois ela também canta uma música, que ela canta ciranda, cirandinha, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. O amor que tu me tinha, como é que é? Era pouco e se acabou. O ator que esqueci, o amor que tu me, o anel que tu me deste, era a vida e se quebrou, né? É algo assim. E aí, depois, quando eu vi essa segunda versão, né, eu fiquei pensando, tem ciranda, né, que é também uma dança, tem a quadrilha, né, do Drummond, que também é uma dança, né, a dança, né, que faz em festa junina, que tem a troca de casais e tal. E depois eu fiquei pensando se dava para fazer uma associação também
com uma ideia de virilhada. Aí eu até pergunto para vocês se vocês sabem alguma coisa sobre isso, que era um termo que eu já tinha ouvido na mini novela do Pedroca no Instagram, não sei se vocês têm essa referência, né? E depois eu fui pesquisar no Google virilhada, e parece que também é uma dança brasileira sensual, não tenho a mínima ideia, porque talvez seja mais alguma coisa particular aí entre esses poemas e o original, né? Enfim, só aproveitando o tempinho para... Alguém falou com isso, só umbigada, né? Pois é, eu muito curiosa com essa história de virilhada. Mas, enfim, posso falar mais um pouquinho? Claro. Porque também essa leitura, o Rafael Zaca, que também escreve aqui, ele também me deu algumas pistas para pensar essas questões, porque ele também faz uma leitura muito interessante desse poema Virilha, da Iório, né? E, por exemplo, ele que fala dessa questão do quadril e do viril, que quadril está presente em virilha, né? E o viril está presente em virilha. Ele fala que no poema da Iório é o problema mais embaixo, né? No poema da Iório. Mas aí eu só queria ressaltar isso, que eu falei que o poema da Tatiana Nascimento não só fala do espelho, mas ele mesmo funciona como um espelho, né? Virando para refletir em outra direção. E o poema da Iório também não só fala sobre personagens trans, mas também seria um poema trans. Ela mesma diz isso quando ela fala lá na conversa com a Fernanda, que é um poema trans, né? E o Rafael Zaca chama atenção para isso, né? Porque uma reivindicação importante da população trans é a reivindicação do nome social, né? De que a sociedade reconheça o nome que eles desejam e inventam para si. Então, ele fala como assim, renomear o poema, né? Não chamar de quadrilha, mas chamar de virilha, é como se fosse um novo nome que o poema deseja para si, sabe? Também nessa transformação, achei bastante interessante também essa proposta de leitura do Rafael Zaca. Vamos ver se mais alguém tem algum comentário sobre essas mesas. Eu queria também parabenizar, né, a Sara pela performance que foi sua apresentação. Também isso é uma coisa que me parece muito interessante, né? Em geral, está acontecendo assim, acho que pelo menos eu poderia dizer com apresentações mais de pesquisadores jovens, né? Até por uma pós-doutoranda que esteve na nossa pós, lá na UFJF, que também trabalhou muito com essa questão da performance, não tanto na poesia como também na teoria, né? E que tem uma coisa que eu gostei também muito, que a Regina falou do transe no ensaio, né? Eu acho que tua apresentação, Sara, trouxe poesia e filosofia, e não conhecia essas poetas, mas se você quiser falar um pouquinho mais também, o Mugido me pareceu interessantíssimo. Obrigada, nossa. Eu estava muito nervosa, queria até me desculpar, né? Sou calor aí, nesse mundo de pós-graduação, mas é isso, né? A gente tem que começar. Então, o Mugido, na verdade, o livro da Cosby foi apresentado através de uma disciplina, e é muito interessante, enquanto a própria capa é uma relação que eu faço no resumo, que são os pelos da vaca, e você é exposto a essa poesia que ora é prosa e ora é poesia, e que não se conversam enquanto estrutura, mas enquanto pano de fundo a toda uma construção que se faz. Porque existe até esse corpo que se disseca, sabe? O corpo que é texto e o corpo que é humano. Enfim, é muito interessante, é humano e não humano, né? E aí, junto a essa apresentação, a gente também foi apresentado ao textos da Anat Singh, que é O Mundo em Ruínas, Viver em Ruínas. E aí ela faz uma relação de como existem sociedades que estão, né, estar em ruínas é como se fosse um processo comum à humanidade, né? Parece que está sempre acabando. Ainda mais agora, né? Com a pandemia veio essa ideia de que, não, o mundo começou a acabar. Quando ele terminar, a gente combina alguma coisa, né? Quando acabar de acabar.
E aí essa ideia foi uma ideia que a gente discutiu muito durante a disciplina, que é a ideia de que a gente está em movimento, em colapso, despencando, né? E aí uma outra leitura que fizemos foi do Krenar, e aí do Ailton Krenar, e ele fala que a gente tem que aceitar que o mundo é esse paraquedas colorido, que esse mundo é o caos, né? E que é um cosmo. E a gente está caindo em paraquedas coloridos. E a literatura tem essa função, né? Então, quando eu me deparei com essa leitura do Mugido, que vem como apelo, como anúncio, não tem como não associar uma possibilidade desse teor filosófico da própria literatura, da própria linguagem, né? Uhum. Então, eu vi essa possibilidade. E aí, tão distante, tão relacionado ao feminino, a gente vê a Mônica Aquino, perdão, que vem com uma ideia também nessa projeção da gestação, da maternidade, mas de um vínculo muito mais relacionado ao subjetivo do que é humano. Então, foi mais ou menos essa sensação do dissecar o que é humano e o que não é, o que nos é familiar, o corpo, e dentro de uma possibilidade do que é só humano, dentro dessa expansão da subjetividade. Uhum. E é mais ou menos isso, assim, o que veio, né? Como surgiu esse trabalho. Muito, muito instigante. Não sei se tem alguém mais, inclusive, que queira dialogar com a mesa anterior, né? Porque é a mesma mesa, só que a gente dividiu por uma função, né, de horários. Eu fiquei pensando aqui, né, enquanto Regina apresentava essa proposta, que me parece original também da Ana Chiara, né, de uma nova crítica, de uma linguagem feminina, e não sei como é difícil, né, definir isso. A Regina chegou a falar na questão metafórica, em contraposição conceitual, né, mas acho tão... para mim ainda assim tá tão difícil assim, né? Quem propõe é Sônia Coutinho, primeiro na Revista do Brasil, na 1980, e quem retoma essa questão é a Maria Helena Werneck, nesse ensaio Leitura no Feminino. Mas tenho a impressão que a Ana Chiara que procura realizar isso, ela procura fazer uma leitura crítica em que ela se apodera e é apoderada pelo texto, né, que está trabalhando. Eu ainda estou assim fazendo, quer dizer, pesquisando, porque há momentos que eu não tenho muita certeza, quer dizer, comecei a pensar nessa hipótese da coisa da linguagem metafórica que promove, né, quer dizer, dá conta de uma coisa que o conceito não dá, né? Como ela diz como ela diz, de buscar buscar um ponto de vista interno e alterado do texto, né? Então ela propõe isso, né? Isso, mas será que um homem pode fazer essa crítica ou não? Não Seria sei, realmente... pois não sei. Eu acho que, pelo menos os discursos críticos masculinos que eu vejo são bem mais... sei lá, mais organizados, sei lá, mais rico. Mas não sei, então, eu percebo uma diferença, embora não consiga ainda identificar muito bem onde que se dá, né, isso que a Carla, né, a quadrilha da virilha, né, tem uma coisa mais... o meu
esqueci de ligar o... eu acho que tem uma diferença, embora eu ainda não consiga identificar, né? Como também na própria escrita ficcional. Eu acho que não sei. Lembro o Benedito Nunes, falando da escrita da Clarice Lispector, ele fala de uma mimesis interna, né? Pois é, mas assim, eu também fiquei pensando, né, de nossas mesas, muitos trabalhos, bom, inclusive do ponto, digamos, de vista assim, teórico que eu trabalho, com toda a questão, né, aqui se fala de translinguismo, por exemplo, mas assim, das teorias decoloniais, das teorias anticoloniais, da violência simbólica, né, e de todas as formas de entender isso, de Bourdieu, Poulantzas e outros tantos. Mas, e, por exemplo, o Mignolo, que não foi comentado quando falaram da dança do, né? Eu fiquei pensando assim, não se pode cair num essencialismo, isso já sabemos perfeitamente, né? Mas até que ponto essas estratégias das mulheres escritoras, né? Justamente marcam tem uma, pelo menos nesses 20 anos, uma pauta de trabalho político, né? Justamente, mas não essencialista, né? Porque, por exemplo, né, o Mignolo vai trabalhar com essa questão, todas essas linguagens de mescla estão falando de outras epistemologias, né? Por exemplo, quando eu trabalho com escritoras mulheres indígenas, é a mesma coisa, né? A luta se trava na linguagem, e diria também um comentário que não é porque a linguagem é fascista, que eu acho que isso fica como uma frase assim, né? Que a gente está padecendo o fascismo e sabemos perfeitamente que o fascismo é outra coisa, né? Mas sim sabemos que a linguagem, né, por sermos países colonizados, né, tem uma impronta muito forte, né? Então, como não vai ser isso quando se trata de escritoras, críticas, professoras, poetas, ensaiistas que estão procurando também uma luta com esse sistema simbólico do qual é parte a linguagem, né? Eu acho que não há uma essência feminina, também não é isso. Não é? Isso não é, por aí não é. Não é isso, Exato. não é por aí. Mas há um embate aí que eu ainda não... que eu estou buscando, mas que ainda não consegui configurar, né? Às vezes eu acho que eu me aproximei, depois acho que não, tá, não é nada disso, mas eu percebo que há tem uma busca, pelo menos, né, de uma outra linguagem. Porque aí, por exemplo, quando a Carla traz, né, essa questão do eco, né, e a questão, desculpa, mas eu não vou me lembrar agora, dentro do que seria o acervo, né, das tradições afrodiaspóricas, afro-brasileiras, negras, você vê que o eco funciona de outra forma, né? Então, há uma disputa de epistemes, de formas de conhecimento, né? Há uma disputa, ou seja, há uma disputa, mas isso não significa que se procure ser hegemônico, porque isso seria cair no mesmo, né? Exatamente. Que bom, Laura, você voltou, né? A energia voltou aí. Voltei, desculpa, pequena queda da rede. Silvina está sem o microfone. Esqueci. Parece que não temos mais comentários, não sei. Acho que
talvez a gente possa encerrar, então, nosso simpósio. Sim, acho que chegou a hora, né? Queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês. Acho que foi, mais uma vez, muito enriquecedor. A gente tem muita vontade de manter uma continuação nos diálogos, né? Manter esse simpósio de forma regular, né? Na Abralic. Então, se a gente puder rever vocês nos anos subsequentes, será muito bom. Aqui a Graziana escreveu. Poxa, foi ótimo, todos os dias. Agradeço a todas pelo espaço muito confortável e fértil de trocas. Abraço. A gente também. Pois é. Obrigada, Graziela. Foi muito bom, eu também agradeço, está um pouco barulhento aqui agora, por isso que eu estou sempre desligando meu microfone, mas foram 5 dias, 5 tardes, né? 5 tardes, assim, muito ricas. A gente teve esse pouquinho tempo, né? 10 minutos para poder contemplar todos os inscritos, mas o debate foi enriquecedor, né? Eu acho que no debate a gente pôde dar uma respirada e fazer a troca efetiva, né? Foi onde realmente o diálogo aconteceu, né? Então, eu também agradeço a presença e que a gente possa... Vida longa ao simpósio Estratégias do Feminino, né? Que a gente vida longa para todas nós, para todas nós também. Eu acho que foi parabéns às organizadoras e todos os componentes do simpósio. Eu não pude vir todos os dias, mas os que eu vi foram maravilhosos. Uma presença brilhante. Nós estamos praticamente elegendo uma grande animadora de debates, foi um espetáculo. Obrigada, Lívia. Eu acho que a gente teve, assim, acho que a gente teve foi uma boa medida isso, ter que restringir o tempo de apresentação, mantendo o debate e também no sentido de não ter tirado nenhuma apresentação, porque realmente não teria cabimento nenhum descartar nenhuma dessas apresentações brilhantes. Então, eu acho que a gente tomou a decisão certa, né? Era isso que eu ia falar em seguida. As apresentações foram muito boas. Se o simpósio foi tão grande e o tempo foi pequeno, é porque teve uma adesão, né, enorme e vocês tomaram a atitude certa, democrática, de deixar as pessoas participarem e de rolar o debate, né, que é o mais importante. A partir dos 10 minutos que cada um falou, suscitou 1000 coisas. Então, eu agradeço, porque eu fui uma das excluídas. Não por nós. Eu já tinha dito, ok, tudo bem, a culpa foi minha, eu esqueci de pagar, mas eu achei a atitude de vocês muito legal. Eu até comentei em outros fóruns que a Ana até ouviu, um pouco revoltada eu estava aquele dia, mas depois vocês falaram, não, vai lá. Enfim, isso foi super legal. Vocês deixaram todo mundo dentro e o simpósio foi muito bom, com certeza. Então, parabéns a todo mundo e obrigado pela generosidade de aceitar as que foram excluídas. Olha, eu tenho tudo anotado aqui, tá? Muita coisa para estudar, para ler. Gente, olha, a gente sai de cada mesa dessa com pilhas de coisa anotada. Haja vida para dar tempo de ler tudo isso. Eu comentei isso com as meninas. Eu acho que eu preciso de muitas encarnações para dar conta. Ou encadernações. Também. Tchau. Eu vou sair. Parabéns a todas. Eu adorei ouvir todo mundo e adorei a organização desse trio aí maravilhoso. Beijo, gente. Até breve. Obrigada, Lívia. Até amanhã. Amanhã nós temos um encontro. Laura e Ana. Amanhã é quinta. Nós temos aula amanhã. É verdade. Agora que eu estou um pouco fora de órbita agora. Até amanhã, então. Encontro, né? Amanhã não tem simpósio. Tá ótimo. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau, tchau.